Muito boa noite, amigos da TV Câmara. Estamos iniciando a partir desse momento o nosso programa Fala Vereador. Hoje com a participação extremamente importante, como sempre foi, vereador Thiago Morastoni, do PT. E eu quero conversar com ele sobre essa situação também, porque a gente ainda reprisa várias vezes e tal, e poderão estar acontecendo aqui, eu falo hoje, Thiago Morastoni, vereador do PT, e poderá não ser, mas nós já vamos conversar sobre isso com ele, até porque nunca que aqui esteve nesse programa, ou em qualquer que foi a entrevista dessa televisão, ou das co-irmãs, enfim, dos amigos jornalistas, nunca se furtou a resposta nenhuma, não é? Obrigado a você que está conosco, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Fala Vereador, com hoje a presença do vereador Thiago Morastoni. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Carlos Antônio, um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores. Esse é o primeiro de 2016. Primeiro de 2016, é verdade. Fazia algum tempo que não tinha o prazer de sentar aqui, dividir essa bancada com você, conversar um pouquinho. O senhor descansou no recesso e tal? Olha, vou te dizer que em janeiro eu consegui tirar uns diazinhos para descansar, até porque eu estava precisando. Entre 2014 e 2015 eu emendei, não tirei férias, foi um ano continuado e um ano puxado em virtude de tudo o que aconteceu em Itajaí, que já movimentou o cenário político de uma forma negativa, mas também muito ativa, com muitas situações todos os dias. Eu não lembro de outro ano igual a 2015. Foi uma coisa de louco mesmo. E ainda, além de tudo, a CPI, que me consumiu bastante tempo a fazer. E aí, durante janeiro, como nós estávamos aí nesse período do recesso, eu aproveitei para recarregar as baterias e um pouco. Preparar para esse ano de 2016, que tende a ser ainda mais tenso que 2015. Eu tenho a impressão de que agora, a partir de março, terminando março, as coisas vão estar politicamente, as siglas, os caminhos um tanto quanto delineados, e a coisa aí, tipo, comumente a gente fala, o bicho vai pegar, vereador. Eu também acho. A partir ali dessa data final das mudanças partidárias, aonde as melancias se ajeitam. Começa uma outra fase, que é uma fase de discussão de articulações políticas, de composições, de quem vai estar com quem, quais são os projetos que se assemelham, quais que divergem dentro de uma proposta para a eleição de 2016, já que esse é um ano eleitoral, a eleição ela está na discussão da população, e sem dúvida é uma nova fase que inicia, e a nós, representantes políticos, ela acaba, sem dúvida, também sendo uma época ainda mais agitada. Vereador, antes de nós entrarmos exatamente aqui, tem o seu trabalho parlamentar aqui, uma série de coisas, não sei se vai dar tempo para tudo isso, mas eu iniciaria perguntando ao senhor, e aquilo que eu falei de início, vereador Thiago Morastoni, do PT, por esses dias agora pode acontecer a sua ida para outra sigla, existe um processo já de tempo que o senhor vem trabalhando e tal, pode acontecer isso? Pode sim, Carlos. Eu, em setembro do ano passado, já anunciei publicamente a minha intenção de sair do PT, mas adotei todos os procedimentos legais para que isso ocorresse sem colocar em risco o mandato que me foi confiado pela população itajaiense. Então, impetrei no Tribunal Eleitoral uma ação de justa causa de saída. Essa ação vem tramitando, mas agora, nesses últimos dias, abriu a janela advinda da reforma eleitoral, que permite que o mandatário mude de partido sem correr o risco da perda de mandato. Então, estou junto com os advogados. Dia isso agora, essa janela? Então, são duas janelas. Coincidentemente, são duas janelas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma iniciou no dia 18 de fevereiro e vai até o dia 19 de março, e a outra iniciou no dia 2 de março e segue até o dia 2 de abril. Então, até o dia 2 de abril, aqueles que exercem mandato eletivo e optarem por mudar de partido podem fazê-lo sem correr o risco da perda do mandato. Bem,
Vereador, o senhor iniciou conversando, o período de 2016 já inicia um tanto quanto agitado também. Então, nós temos eleições de 2 em 2 anos, não Sim. é? As eleições próximas em outubro, eleições municipais, é de bom alvitre pensar que a eleição municipal nas cidades e tal já é uma prospecção para daqui a 2 anos, deputado, governador, alguma coisa? Eu acredito que sim. Carlos Antônio... As coisas estão interligadas? Dentro do nosso modelo atual de política, o qual eu não concordo, tenho uma posição pessoal, preferencial, por unificação de eleições, exatamente... O senhor é a favor daí? Eu sou a favor, exatamente para evitar o trampolim político e quem se elege numa eleição já olhando para a próxima. Mas não há como não concordar que nesse atual modelo, uma eleição ela já cria o projeto da próxima. Da próxima. Começa pelo menos a se desenhar o que pode vir a acontecer. Uhum. Então eu penso que sim, a eleição desse ano, não somente em Itajaí, mas em qualquer município, especialmente os grandes municípios ou aqueles onde tem alguma figura representativa que consiga abarcar toda uma região, eles já começam a se movimentar de olho nas eleições seguintes, que daí atingem a um patamar estadual e nacional de candidaturas. Então, penso que sim, esse desenho, ele, a partir de outubro, começa a ficar mais claro. Obviamente, há mudanças que podem ocorrer nesse curso, mas as coisas começam a clarear, sem dúvida. O senhor falou também no início a palavra projeto para Itajaí e tal, e é uma das palavras da moda aí, né? Tanto quem, por exemplo, é governista, quanto quem é oposicionista e tal, usa a palavra projeto. O que é um projeto para Itajaí? Olha, um projeto para Itajaí, Carlos Antônio, é acima de tudo a união de pessoas, de grupos, de partidos, de entidades, daqueles que tenham um interesse em ver Itajaí desenvolvendo, que saia dessa política da mesmice, da negatividade, dos problemas recorrentes, da sensação de que nada pode ser diferente, que essa é uma das minhas críticas à atual gestão, à atual administração, pelo fato de estar encerrando agora um ciclo de 16 anos no poder, praticamente com as mesmas pessoas no comando, às vezes mudou, já foi secretário de obras, saúde, urbanismo, educação, tudo ao mesmo tempo. Sob a sua análise, essa gestão não foi uma boa gestão? Agora não. Esse término de gestão tem sido o pior possível. Não poderia ser pior. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Sim, porque claro. O próprio governo cada dia nos surpreende mais com coisas absurdas que nós acharíamos que jamais chegaríamos a ver. Então, acho que já chegou numa situação muito ruim, mas pode piorar porque essa surpresa acaba vindo a qualquer momento. Mas um governo que encerra colocando Itajaí, tendo em Itajaí uma queda de arrecadação sem as grandes obras necessárias para a cidade, e falo das básicas como o CIS, o Centro Integrado de Saúde, que foi tão alardeado durante a campanha de 2012, que foi noticiado, mas que até hoje não virou realidade. Falo das obras de mobilidade, falo das obras portuárias, e não somente disso, falo também desses escândalos e mais escândalos de corrupção, de ingerências dentro da administração pública. Então, lamento profundamente, Carlos Antônio, que um governo de 16 anos, ele chegue ao final dessa forma. E lamento em especial pelo prefeito Jandir Bellini,
uma pessoa por quem, apesar de eu ser um vereador de oposição, e oposição somente por sermos de partidos diferentes, eu costumo dizer que eu não gosto dessa pecha de situação e oposição, eu sou vereador de Itajaí e procuro valorizar a cidade sem olhar cores partidárias, mas sou de oposição por ser de um partido que não compõe a base, mas tenho no prefeito Jandir uma pessoa por quem nutro admiração, por quem reconheço a liderança, a grande liderança que exerce na cidade, não é à toa, há 16 anos é prefeito de Itajaí, e penso que ele não merece, em especial a sua história não merece, terminar o governo dessa forma melancólica, lamentável, com metade dele na cadeia. Agora, é uma pena que isso aconteça, e isso é o que nos motiva a formar um projeto por Itajaí. Pessoas que queiram tirar Itajaí desse cenário e fazer com que a cidade desenvolva e pense no futuro, independente de quem vai estar no governo, porque amanhã ou depois pode ser A, B, C ou D, e dali 4 anos vai mudar, e dali mais 4 vai mudar de novo. Então, um projeto é algo que não é de curto prazo, nunca pode ser de curto prazo. Tem que se pensar num projeto para Itajaí que nós queremos, aonde forme uma coalizão de todos os partidos que nós defenderemos, antes de tudo, os interesses de Itajaí. Esse seria um primeiro ponto. Uma união com a sociedade civil organizada, com as entidades, e que a gente crie um planejamento de qual é a Itajaí que se quer daqui 15, daqui 30, daqui 50 anos, e que os prefeitos e as gestões, porque mais do que os prefeitos, eu acho que isso fica muito claro nesse momento onde eu reconheço a grande liderança do prefeito Jandir Bellini ao longo desses tantos anos de vida pública, mas acredito que a sua gestão nesse momento termina de forma lamentável, não por culpa dele somente. O prefeito é somente uma figura dentro de todo um processo de gestão. A gestão, de maneira geral, ela está prejudicada. E nessa ideia de criar um projeto para Itajaí, a ideia é que realmente as gestões que se sucederem umas às outras, elas possam seguir uma mesma espinha dorsal de desenvolvimento. Eu gosto quando o senhor fala assim, porque nem todo prefeito, aliás, não quero crer que eu estou aqui há 30 anos, houveram erros por parte de todos e acerto por parte de todos. Então, que agora se pensasse naquilo, como o senhor fala, vamos aproveitar as coisas boas que esse está deixando e vamos dar continuidade. O que é nefasto, o que está errado, vamos consertar, vamos colocar o trem no trilho e tal, e aproveitar. Porque entra governo, sai governo, não. Agora sou eu que mando, a minha marca é outra, e isso, o que era bom já não é mais. Então, isso tem que parar. Carlos Antônio, ainda com essas críticas que eu faço nesse momento à atual gestão, eu reconheço que também tem inúmeras outras coisas boas acontecendo. Sim, e acredito que não existe um único governo que seja somente bom ou somente ruim. Perfeito. Eles cometem erros, eles acertam, e eu acho que o desafio está em acertar mais do que se erra. E isso se consegue buscando formar uma boa equipe. Porque senão quem sofre é a comunidade. Claro que exatamente. É formar uma boa equipe, é formar grupos de pessoas capacitadas para desenvolver políticas públicas. Itajaí, de uma maneira geral, sabe, Carlos Antônio, é uma cidade privilegiada, porque pelo menos os governos que eu conheci desde que era pequeno, hoje estou com 33 anos de idade, mas ao longo desses 33 anos, as gestões que acompanhei e a história que li são de homens apaixonados por Itajaí. Perfeito. E já foram inúmeros partidos diferentes, da direita à esquerda, com de PMDB, de centro, PMDB, PT, o antigo PFL, enfim. Isso desde antes ainda. Foram prefeitos que uns aos outros amavam Itajaí, vindo se sucedendo. Isso foi importante para a cidade. E eu penso que é isso que deve nos mover. É um amor, uma vontade de ver essa cidade que é tão
acolhedora a quem não é daqui e que é tão amada por quem aqui nasceu, como é o meu caso, ela merece ser cuidada dessa maneira, porque as gestões elas vão mudar. A cada 4 anos ou mais, essas gestões estarão mudando. Agora, com o término da reeleição, a tendência é que a cada 4 anos mude totalmente. Então, isso é fundamental, Carlo Antônio, a criar um projeto para a cidade que envolva partidos políticos, que envolva pessoas, que envolva entidades, que crie uma espinha dorsal. Comprometidas com esse projeto. Claro, não? Porque daí pode mudar o prefeito, pode ser o prefeito que for. O projeto vai continuar sendo o mesmo, seguindo da mesma linha. Eu acho que é isso que penso que deve se seguir por Itajaí. A velha política, aquela personalista, ela ficou para trás, tem mais morreu, lugar, não tem mais espaço para isso. Eu acho que o senhor tem razão. Vereador, eu vou pedir um instantinho ao senhor. O tempo passa rápido demais. Quando a coisa é boa, eu costumo dizer isso aqui. Nós temos uma série de coisas, inclusive, são outras opiniões que eu quero que o senhor... Carlo Antônio, você tem que me parar, porque eu sou descendente de italiano, advogado e político, então é difícil falar pouco. Eu conheço esse prefeito e esse deputado Volney Morastoni faz tempo. Não cai longe do pé. Bem, assim, eu gostaria de deixar para o próximo bloco uma pergunta ao senhor. A questão, por exemplo, da situação... já foi objeto do atual presidente Luiz Carlos Pichetto lá atrás, enfim, apresentou, não teve apoio, um projeto para diminuição do número de cadeiras aqui no Legislativo. Agora uma campanha, me parece, por parte de algumas entidades em Itajaí, mais propriamente a Associação Comercial e Industrial. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito e o porquê. O senhor me dá licença um instantinho. E você também que está conosco, obrigado pela companhia, meus amigos. Hoje, aqui o nosso Fala Vereador, com a presença do vereador Tiago Morastoni, do PT. Um instante só, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador, a presença do vereador Tiago Morastoni, do PT. Vereador, nós falávamos no finalzinho do primeiro bloco a respeito da sua análise e a sua opinião a respeito dessa intenção de diminuição de número de cadeiras aqui no Legislativo. Perfeito. Carlo Antônio, eu tenho uma posição pessoal em favor da redução do número de vereadores. Na minha opinião, o número ideal para a cidade de Itajaí, com 204 mil habitantes, seria de 15 ou de 17 vereadores. Acho que 12, como tem sido proposto, é um número pouco, muito baixo e pode prejudicar o processo democrático representativo de uma comunidade de 204 mil habitantes, além de facilitar um domínio do poder executivo sobre o poder legislativo. Então, a bem da democracia, não podemos ter tão poucos representantes populares, já que o legislador ele é o representante do povo e o poder ele emana do povo, pelo povo e para o povo, então o legislativo é o poder dos poderes. E, acima de tudo, ele tem uma condição que é sine qua non de fiscalização do poder executivo. Então, dentro dessa ótica, nós não podemos ter poucos representantes. Tem que ter um número ideal. O problema é que a Constituição Federal limita para cidades entre 100 e 300 mil, então já há um lapso de um número
grande dessa diferença, onde Itajaí está exatamente na metade, mas a Constituição diz que cidades entre 100 mil e 300 mil podem ter 21 vereadores. A cidade aumentou no limite máximo como se tivesse 300 mil habitantes, no meu entendimento. Então, penso que o equilíbrio seria interessante. Diminuir, isso valoriza o trabalho, facilita o trabalho e não prejudica o processo democrático e representativo. Claro. Na minha opinião, 15 ou 17. A Associação Empresarial tem falado em 12. Mas isso poderá ser motivo de discussões e conversas ainda? Eu acredito que sim. Eu lamento, por exemplo, que a associação tenha tomado essa medida sem antes ter vindo conversar. Talvez aqui dentro da Câmara de Vereadores já conquistasse o apoio necessário para apresentar um projeto através da Câmara de Vereadores e não por iniciativa popular. Isso vai gerar uma dificuldade até de tempo de se resolver, porque é necessária a assinatura, a anuência de 5% da população, com vários dados, número de título de eleitor. Isso vai gerar um prejuízo de tempo que poderia ser ganho caso essa construção tivesse ocorrido aqui. Agora, eu penso o seguinte, Carlos, esse assunto naturalmente, seja através de projeto de iniciativa popular, seja através de um projeto de vereador, se houver uma participação da comunidade e da sociedade civil organizada, que deve haver, já que o poder emana do povo, pelo povo e para o povo representado através da sociedade organizada, discutindo com o poder representativo, deve chegar num equilíbrio. Numa compreensão comum de qual seria o número ideal. Não vamos trabalhar nem no limite máximo, nem no limite mínimo, vamos buscar qual é o equilíbrio para que a cidade não seja prejudicada. E mais do que isso, o argumento de que diminuir vereadores vai reduzir o custo, por si só, ele não tem fundamentação, porque o orçamento de uma Câmara de Vereadores ele é formado por um percentual estabelecido na Constituição Federal, que no caso de Itajaí é 6% do orçamento municipal. E que continuará o mesmo. Não importa se são 5, 12, 15 ou 21 vereadores, o orçamento é exatamente o mesmo. Nós não podemos ter menos vereadores gastando o mesmo orçamento. Então, aí também há uma abertura para se discutir uma renúncia prévia por parte da Câmara de Vereadores de parte desse orçamento. Isso seria ou possível? Chegar a um equilíbrio. É possível, acordado e definido entre aquilo que eu volto de um projeto, entre os legisladores que se sucederem e a sociedade civil organizada, conduzindo esse processo de forma não ditatorial, mas de forma compartilhada, eu não tenho dúvida que tudo é possível. O que nós buscamos, e eu acho que o que a sociedade civil vem buscando, seja através das pessoas, seja através das instituições, não é a diminuição da representatividade, é a diminuição do custo do legislativo. E para diminuir o custo do legislativo, nós temos que trabalhar com mais vertentes do que somente a redução do número de vereadores. Pois não. Ela também é um dos pontos a serem discutidos. Entre vários. Entre vários. Eu tenho uma posição minha, pessoal, e na qualidade de representante legitimamente eleito pela população, vou adotá-la nas discussões, que é a posição de redução para 15 ou 17. Você vê que 15 ou 17, até eu tenho dúvida em relação a qual é o melhor número. Por isso que penso que para a gente chegar a esse número tem que ter um debate. Gostaria de ouvir a minha entidade de classe, por exemplo, a OAB, qual é a posição dela, o que as comissões de direito eleitoral, as comissões da OAB discutem a respeito para tomar uma posição, porque representaria uma manifestação de uma classe, que são os advogados. Gostaria de saber a opinião das associações empresarial, CDL, associações de bairros, sindicatos, enfim. Esse é um processo que merece, pela sua magnitude, um debate à altura, de forma despretensiosa, com os partidos políticos também abarcando essa compreensão de que a sociedade deve conduzir um processo no qual os políticos e os partidos abraçarão,
porque a política não é feita para nós, ela é feita para a população. Então, a população tem que ser ouvida. E tem que dizer o que quer. É isso, eu acho que o caminho é esse daí. Muito bem. Vereador, uma outra situação, o ano passado, CPI, e foi muita coisa trabalhada, foram muitas horas, foram muitos interrogatórios, foi muito trabalho. Este ano, o senhor conseguiu colocar um fim na situação, acabou, a CPI foi exarado o parecer, enfim. Sentimento do dever cumprido. Esse sentimento, ele está vivo no meu coração e na minha mente. Depois de 6 meses, Carlo Antônio, de um trabalho que nós não sabíamos aonde que poderia chegar. Há 30 anos não se fazia uma CPI na Câmara de Vereadores de Itajaí. Por si só, já é um ato novo. Eu, vereador de primeiro mandato, tendo o privilégio de conduzir, de presidir uma CPI depois de 30 anos no município. Então era algo que a gente não sabia um pouquinho aonde iria. Com o senhor quando mexeu? Pô, no começo, Carlo, teve que estudar um bocado. A primeira, eu confesso que o dia que eu sentei na cadeira de presidente, a primeira vez, eu tremi. Eu disse, bom, como é que eu vou fazer para isso chegar aonde deve? Foi o que me motivou, essa ignorância de como conduzir o processo, porque era algo novo para mim, me motivou a ir atrás, estudar as CPIs, estudar todo o ordenamento das CPIs no Congresso Nacional, como funciona, acompanhar os trabalhos, buscar na literatura todo o domínio do conhecimento para poder desenvolver o trabalho. Conseguir fazer isso me fortaleceu para poder conduzir a CPI. Entre os membros, nós conversamos quase que diariamente para fazer da CPI um procedimento técnico, um procedimento investigativo, não politizado nem de um lado nem de outro. Apesar da situação estar em ampla maioria, com 4 vereadores e somente um vereador de oposição, eu, presidindo a CPI, nós chegamos num entendimento de que dentro da CPI não se perseguiria ninguém, não se acobertaria ninguém, não se faria politicagem. Ali se faria a política pública da investigação, da defesa do interesse público. E dessa forma nós conduzimos. Durante 6 meses foram inúmeras oitivas de testemunhas, horas de depoimentos, acareação, mais de 7.000 páginas de documentos que foram analisados, procedimentos policiais, procedimentos judiciais, procedimentos legislativos. E passados esses 6 meses, nós chegamos ao final com um relatório que contemplou toda a investigação, todos os fatos que vieram à tona, que foram colhidos, desde a fase policial, depois pela denúncia do Ministério Público, até o procedimento final da CPI. Tudo que se foi buscado de informações foi trazido para o relatório final. E nós concluímos com indiciamento foram 13 indiciamentos em 8 crimes diferentes tipificados no Código Penal. Então, a diferença das CPIs, e eu até no dia da apresentação do relatório, coincidentemente, vinha sendo apresentado o relatório da CPI do BNDES no Congresso Nacional. Mais uma CPI que terminou em pizza, que termina sem indiciar ninguém, sem chegar finalmente a algum. E aqui nós conseguimos fazer o oposto disso. Nós pegamos todo um procedimento que já havia se iniciado de forma extraordinária, brilhante pelo GAECO, denunciado pelo Ministério Público, e conseguimos acrescentar elementos, complementar esse trabalho. A nossa política de harmonia e respeito com o trabalho do GAECO, do Ministério Público, do Judiciário e deles para conosco foi muito grande. O Judiciário foi célere em compartilhar provas, em fornecer informações, em abrir o procedimento para que a CPI tivesse condições de investigar.
Então, a gente concluiu um trabalho de forma não política, técnica, respeitando todos os princípios de direito e buscando fazer o trabalho que deve ser feito, servindo de exemplo, inclusive, Carlos Antônio, para o Brasil, de que uma CPI ela pode chegar numa conclusão, ela pode indiciar políticos e ela tem o dever que é exigido pela comunidade de chegar ao fim dizendo ao que veio. E isso eu acho que nós conseguimos fazer na CPI da Codetran. Por isso, o meu sentimento de dever cumprido, ele é muito grande, me deixa orgulhoso, feliz, orgulhoso pelo trabalho, porque num momento de total descrença da política nacional que a gente vem vivendo, chegar ao final de um procedimento investigatório conduzido por políticos, que investiga políticos e conseguir indiciar aquilo que existe realmente suspeita de participação, é motivo de orgulho. De orgulho. Então, me sinto assim. O senhor tocou num negócio, eu falei, viu, Marcelo, vai ficar uma série de coisas aqui para outro momento. Mas nós ainda temos um tempinho. Fernando já fez uns 3, 4 sinais lá que está acabando. Estou falando. Vou tentar ser rápido. Não sem antes perguntar ao senhor. Falamos sobre vários problemas, um ano de 2015 extremamente complicado no sentido federal, estadual, municipal, cheio de problemas. Como fazer para pedir o voto em outubro, vereador? Olha, tem gente que vai encontrar problema. Essa eleição, esse ano, ela vai ser muito difícil para todos. Primeiro, porque se generaliza a política. Hoje está se colocando todo político no mesmo balaio, como se todos fossem ruins. Então, quem for à rua, e seja político já eleito, seja candidato aquele que pela primeira vez vai para a rua. As pessoas estão acuadas em relação à política e isso vai fazer com que a eleição seja diferente. Ao mesmo tempo, nós temos hoje as redes sociais que estimulam esse debate político e muitas vezes também causa um fortalecimento desse sentimento de generalização. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as pessoas estão num momento de avaliação da política. Essa ojeriza política também vai criar uma necessidade de escolher melhor as pessoas, buscar a história das pessoas. E avaliar. Avaliar, e aí verificar e decidir de forma consciente. Esse eu acho que é o grande ponto. Políticos bons ou ruins chegam ao poder através do voto da população. Se está ruim, é porque nós estamos escolhendo errado. Então está na hora de fazer essa reflexão e se ausentar da política não é o caminho para melhorar a política. Pelo contrário. Pelo contrário, quanto mais se inserir na política e participar e fechar o espaço para os maus políticos, a política vai começar a mudar a sua forma de operar. A gente ouve, não é, vereador, a questão... Eu não voto mais em ninguém, vou rasgar o meu título, não quero mais saber, não dou meu voto, vou votar em branco porque sou obrigado a ir lá para não pagar multa, não sei o quê. Sabe... Então, ou mesmo assim, vou pagar uma multa de R$3 e não vou votar. Você estará colaborando para o mal político, para a má política, não é, vereador? Você sabe que essa semana, Carlos Antônio, uma pessoa, um senhor me falou isso, uma idade um pouco maior do que a minha, não tão, sabe? E disse, eu não voto mais, todo mundo ladrão, é todo mundo corrupto, ninguém presta, é tudo malandro, prefiro ir lá pagar R$13 e justificar o voto e não voto mais. Eu disse para ele, olha, meu amigo, eu acho um grande equívoco. Você acha que é certo o seu filho no futuro pagar o preço da sua ausência? Porque a nossa ausência hoje, ela faz com que a política continue sendo ruim. E sendo ruim, quem vai pagar o preço não somos somente nós agora, mas uma geração futura que vem também. Então é pensando assim que a gente deve entrar na política e não correr dela. E avaliar. Exatamente. Fazer as devidas avaliações, bem avaliadas. Nós temos grandes nomes.
aqui em Itajaí, falo Sem só dúvida. na nossa pequena pátria, aqui temos grandes nomes. Em todos os partidos políticos. Tem uma infinidade de siglas partidárias para exatamente. você escolher e tal. Não escolha a sigla, você vai escolher o nome, você vai escolher a pessoa, não é, vereador? É isso daí. Busca a história, saiba o que já fez pela comunidade, a vida pregressa. Dá uma olhadinha aí, o que foi feito. Acompanhe, né, o trabalho de cada um, Perfeito. seja dentro de uma Câmara de Vereadores, seja numa associação de bairros, seja na vida pessoal. Tenta identificar quem é essa pessoa e escolher melhor. Ainda assim, a gente não está livre de escolher errado. Mas se nós buscarmos filtrar da melhor forma e mais criteriosa possível, a tendência de acertar é maior. Vereador, o senhor me perdoe, vamos ficar devendo aqui uma série de outros assuntos para a gente conversarmos de outra oportunidade com os nossos telespectadores da TV Câmara. Por hoje, foi muito bom, prazeroso, extremamente importante saber das suas análises, do seu ponto de vista, das suas opiniões aqui para os telespectadores do nosso programa Fala Vereador. Obrigado ao senhor vereador, uma boa noite. Eu que agradeço, Carlos, sempre um prazer, uma honra dividir a câmera com você e poder debater um pouquinho a Itajaí e o nosso trabalho. Exato. Então, eu lhe agradeço, agradeço a TV Câmara, agradeço a comunidade que está nos acompanhando e me coloco à disposição para você, em qualquer outro momento, estarmos aqui conversando sobre os tantos assuntos que faltaram. Terão outros e esses aqui já ficam aí agendados fica aqui com o Marcelo. Estímulo, um desafio. Ficou uma série de situações aqui. E a comunidade, eu agradeço o apoio que tenho recebido ao longo desses 3 anos de mandato. Estou iniciando agora esse 4º e último ano dessa legislatura, confiante, feliz com tudo que realizei até aqui. E eu não posso perder essa oportunidade de agradecer a todos que têm acompanhado o mandato, participado, criticado, sugerido. E eu acho que é a união de todos exatamente que faz com que a gente desenvolva um trabalho como deve ser desenvolvido. Então, aproveito para agradecer e desejar uma boa noite a todos. Democracia se faz com participação, não é, vereador? É isso daí. Obrigado ao senhor e a você que esteve conosco até o presente momento. Foi muito bom ter estado com você até agora. Nosso programa Fala Vereador de hoje com a presença do vereador Tiago Morastone do PT. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.